Olá, minha amiga, meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo, muito contente por ter você aqui no contexto educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para o Contexto Educacional Responde, contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Esse é mais um episódio na busca pela exortação educacional com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, sempre com base em nosso contexto. Existe hoje no Brasil uma dicotomia no entendimento do que vem a ser programa de governo e política pública de Estado. Isso em todos os setores da sociedade, fruto do modo de como as últimas décadas as questões da sociedade são encaminhadas. Só para ficar na área de educação, notamos um crescimento preocupante dos programas de governo. Pode-se dizer que tem pró para tudo. Tem-se a ligeira impressão que até o próprio governo se perde nesse universo. Ao longo do tempo, alguns programas de governo têm mostrado certa eficiência, sendo notório sua tipificação como uma política pública de Estado, pois se trata de atendimento das necessidades sociais. Nessa linha de raciocínio, temos então os programas de governo com vínculo direto à administração dentro dos mandatos. Para que a sociedade tenha garantia de efetivação desses programas, a política de Estado tem que extrapolar o período de eletivo. Questões que parecem ser claras e resolvidas, mas estão longe da real efetivação das necessidades da sociedade pela educação. Em mais um intrigante aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos os episódios nas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn e Twitter. Você também pode ouvir pelo podcast Spotify ou na sua plataforma mais usual. É só buscar pelo canal Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber avisos de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto, pois assim ajudará na divulgação educacional, e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Então vamos lá? Apesar de serem apresentados como tendo similaridade, os meios de atender às necessidades educacionais da sociedade têm objetivos distintos. O programa de governo remete ao período de mandato de certo governante, no Brasil, 4 anos, podendo ser reeleito a igual período. Trata o que esse governo pretende realizar para determinado setor da sociedade. Já os planos de educação são de Estado, dos entes federados, no caso de cada ente federado sendo a vontade da sociedade para o próximo decênio, 10 anos. Em sendo assim, nota-se que os planos de educação extrapolam o mandato do governante e, por ser constituído a partir de lei, esse tem que ser cumprido. Pois bem, pegando pela concepção de Plano Nacional de Educação, que tem o dever de ser a vontade e necessidade do povo, portanto, na sua totalidade, um plano da nação, com seus 10 anos para efetivação, ultrapassará os mandatos eletivos. Isso se configura um plano de Estado, o que seria minimamente um indicativo de para onde caminham as questões da educação nacional. Fica-se, então, na espreita da efetivação desse como responsabilidade educacional de governo. Para fazer um trocadilho com a aviação, hoje no Brasil voamos sem objetivar o plano. Ruim, hein? Será que a torre de controle autorizaria levantar voo sem plano? Sem rumos, estamos à mercê de uma série de soluções
mirabolantes para situações postas pelos indicadores educacionais, jogando por terra toda a nossa história educacional com bases lançadas por pensadores na área sobre as necessidades educacionais da nação. Com a adoção em larga escala de programas de governo, criamos uma geração de administradores públicos que não conhece outra forma de encaminhar das questões públicas senão dessa maneira. Na prática, devemos ter planos de educação nacional, estadual, municipal e até regional. Os programas de governo deveriam ser postos no processo eleitoral, como sendo quais ações o candidato buscaria para a efetivação do proposto nos planos de educação, que foi constituído em lei própria, em que se define as estratégias para atingir as metas. Estaria aí o caminho para a efetivação da política pública de educação. Preocupação forte e grave deve ser o fato de o Plano Nacional de Educação e, por conseguinte, os planos locais, tanto distrital, estadual e municipal dos entes federados, fundamentarem as estratégias de efetivação de suas demandas com recursos de programas de governo federal que, por vezes, são de origem de recursos voluntários. Com todo respeito ao voluntariado, os planos não devem projetar as suas estratégias em recursos que ora têm e, numa mudança de entendimento ou remanejamento desses, não mais comprometendo o planejamento e uso do recurso. A forma para mudar as condutas governamentais pode ter duas vertentes: a jurídica administrativa, que vem a exigir a utilização de recursos só em planos de estados, e outra pelo aprendizado do uso das políticas públicas de financiamento, pois no Brasil temos núcleos de pesquisas com notório saber sobre essa temática. Citamos isso até para entender algumas nuances da aplicabilidade que, por vez, pode ser proposital como estratégia de governo, ou simplesmente pela falta pura de conhecimento da administração pública, aí a não exigência dessas competências de quem vem a ocupar o cargo eletivo. Fica posto nossa preocupação e tentativa de desmistificar essa dicotomia. Matéria das ciências sociais, notadamente do direito administrativo, ou seja, planos de educação com recursos próprios assegurados pela legislação distributiva das arrecadações aos entes federados, mas sem deixar de responder à pergunta a seguir que parece ter ficado no ar. Mas o que vem a ser política pública de educação dentro da concepção dos planos de educação constitui-se a partir das questões que se tornam socialmente problematizadas, ou seja, a partir da constatação da necessidade educacional identificada na e pela sociedade, exigindo a atuação dos entes federados, representar a explicitação e o consenso construído em torno de uma política pública de educação para os próximos 10 anos de forma ativa e participativa, sendo esse o decênio da educação dos entes federados. As formas a serem adotadas na busca da identificação das metas e estratégias a serem buscadas são de duas ordens. Primeira, interna, fruto da experiência na lida com a educação dos profissionais de educação local, docente e não docente, ao discorrer periodicamente sobre plano de gestão, projeto político-pedagógico, regimento interno, plano plurianual, planos de ações articuladas, plano de desenvolvimento da escola e ou programa de dinheiro direto na escola, o PDDE, e outras peças do cotidiano das organizações educacionais. E, segundo, a externa, por meio da realização de eventos com a finalidade de apresentar o que se quer para a educação local na busca de atender às necessidades cotidiana da sociedade. Nesse sentido, o formato a ser adotado deve dar conta do universo social e das disposições legais que norteiam o ato. Como, por exemplo, existem municípios que a lei orgânica e regulatória pede a realização de conferência municipal de educação. Mesmo que o campo de
prospecção das metas e estratégias a serem alcançadas sejam claras para os atores da elaboração, é de bom tom que se tenha definida a estrutura temática para todos os níveis e modalidades da educação, oferecidas composta pelos seguintes elementos: diagnósticos, diretrizes e indicadores, na definição clara das metas e estratégias e seus respectivos planos de ação. Essa forma de discorrer já faz parte do dia a dia da educação, ficando a sistematização para a equipe de gestão do processo de elaboração do plano seguir a disposição definida para a sua construção. Equipe esta que seria guardiã da metodologia adotada, sem a qual torna-se inviável toda vontade de busca objetivada. Respondendo à nossa temática, a necessidade é da sociedade, portanto de nação, o que aponta para quando se tem dúvida de qual caminho seguir na gestão e educação, pergunta-se ao cidadão, em especial pais responsáveis, porque não aos alunos e profissionais da educação também, que invariavelmente ficam alheios dessas decisões. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Confere aí se escreveu no contexto educacional, pois é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Amor fraterno e altruísmo, que assim seja e assim se faça.